Será que se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado por Deus? Pois é, o que parece que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas qual é a melhor forma para nós entendermos o que realmente Deus quis dizer nesses dois versículos? Nós precisamos de contexto. Então, bora lá para mais um vídeo. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, onde a gente escolhe alguns versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto, do contexto imediato, do contexto geral. A gente pode olhar ali toda a Bíblia e nós gravamos já vários vídeos explicando talvez qual que é a melhor forma de entender determinado versículo e, graças a Deus, tem sido uma bênção e também tem sido bastante trabalhoso, mas bem recompensador por outro lado. E hoje o texto que nós vamos analisar o contexto é o texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, onde Jesus diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que basicamente está dizendo aqui? É que eu tenho que perdoar o meu irmão para eu receber perdão de Deus. Jesus ele diz: perdoai as ofensas uns dos outros, para receber perdão de Deus. Na verdade, se a gente for olhar aqui na própria oração de Jesus, um pouquinho antes, no versículo 12, ele ensinando os discípulos a orar, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como também é na mesma medida, né? Mas nós precisamos entender essa lógica do perdão de uma perspectiva mais ampla, num contexto um pouco mais aberto. O que Jesus está ensinando aqui não é que para eu receber perdão de Deus, eu tenho que perdoar meu irmão. Embora pareça que é o que está sendo claro no texto, ao primeiro contato, a primeira lida, né? Você olha, poxa, é isso que está falando, eu tenho que perdoar para eu ser perdoado. O mecanismo de perdão de Deus não é esse mecanismo de eu faço para receber. Se você der uma olhada depois no vídeo anterior que eu gravei, da semana passada, onde eu falei sobre como eu posso ter certeza da minha salvação, você pode perceber que não há nada que eu faço para que Deus possa me perdoar. Na verdade, Ele decidiu perdoar. Ele decidiu enviar o seu Filho. E essa lógica se aplica também aqui na questão do perdão. E Jesus ele conta uma parábola para explicar melhor a respeito do perdão, aqui em Mateus, no capítulo 18. A partir do verso 21, Pedro está conversando com Jesus, então Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Pedro faz essa pergunta porque era comum no entendimento daquela época que o limite máximo do perdão era até 3 vezes. Né? Então Pedro ele dá uma esticadinha ali para parecer aquele, igual o Eric fala, né? Aquele aluno goiabinha, né? Poxa, o que todo mundo faz é 3, eu faço até 7. E aí Jesus, ele responde, ele diz: eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. O que na verdade Jesus está falando aqui não é uma expressão, um valor contábil no sentido de você vai contar a quantidade de vezes que você perdoa. Não é no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo, a qualidade desse perdão. Porque quando Jesus fala 70 vezes 7, algumas versões vão estar 77, ele está querendo dizer que você deve perdoar de uma forma completa. Pois é o número 7, que é um número completo, um número perfeito, né, dentro da visão judaica, hebraica, é 7 vezes 10, o 10 que também é um número de completude, é um número completo, né, nesse sentido. Então, 7 sendo o número perfeito, 10 número completo, 7 vezes 10, 70. E ele multiplica ainda vezes 7, né? Então, ou seja, o perdão no sentido total, no sentido pleno, né? Então não é quantas vezes, não é a quantidade, mas a qualidade desse perdão. E Jesus não, ele conta uma parábola para explicar como que funciona no reino de Deus. Aqueles que fazem parte do reino, como que funcionam as coisas. Dentro do reino, e as parábolas de Jesus, a gente pode até fazer um 3D a respeito das parábolas, né? Seria interessante também. Mas Jesus ele começa a falar como que é o funcionamento do reino, e as parábolas servem para exemplificar isso. E aí Jesus ele conta uma parábola assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não lhe tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor deixou aquele servo, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve.
Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo, como tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha que história interessante aqui. Eu não vou tentar resumir aqui para vocês entenderem. O que acontece é que tinha um senhor, o rei, que ele desejava acertar contas. Então o primeiro aspecto que nós vemos aqui é de um rei que deseja acertar contas. E, obviamente, a referência que Jesus traz aqui é Deus em relação à humanidade. Tá bom? É essa a imagem que nós precisamos ter aqui. E que Deus vai acertar, ou Deus ele preparou um dia de acerto de contas. Isso é fato, isso é algo que é claro nas Escrituras e existem alguns textos que nos apontam para isso. E no versículo 24, Jesus ele fala que aquele servo ele devia para aquele rei 10.000 talentos, ou uma enorme quantidade de prata, né? A NVI traz essa tradução, uma enorme quantidade de prata. A Almeida ela já vai trazer já um pouco mais específico, e está ali registrado 10.000 talentos. E uma conta básica aqui, né? O talento ele equivalia a 35 quilos de prata em média, né? Dependendo de algumas bíblias de estudo vão trazer essa quantidade aí. Jesus, ele na verdade, está usando um recurso que é muito comum dentro da literatura hebraica, que é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. A hipérbole é um exagero, é algo quando você quer falar uma coisa, você exagera, por exemplo, quando você fala assim, nossa, eu morri de medo, nossa, quase morri de susto. Ou seja, você está usando de um exagero para expressar aquilo que você está sentindo. E quando Jesus ele usa esse valor, essa quantidade de dívida que aquele servo devia para aquele rei, o que ele está querendo dizer? Que era um valor impagável. Era um valor absurdo. Mas o que na verdade nós precisamos entender é que Jesus ele coloca uma quantidade de dívida lá em cima que é um valor impagável. E qual que é o exagero nesse valor? Primeiro, como que esse cara conseguiu dever tanto para esse rei? Quem estava ouvindo aquela história de Jesus, eles estavam pensando isso. Nossa, que história doida. Como é que esse cara conseguiu dever tanto? Outro exagero. Como que alguém vai pagar essa dívida? Não tem como pagar. É algo que salta aos olhos dos ouvintes. E terceiro, coisa absurda nessa história. Como que um rei do Oriente Médio vai perdoar uma dívida tão grande como essa? E é isso que você tem que anotar aí na sua Bíblia. No versículo 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Cara, você precisa marcar isso na sua Bíblia. Versículo 27, o rei daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. E foi exatamente isso que Deus fez. Jesus está fazendo essa comparação, entende? Deus também cancelou a nossa dívida, enquanto nós éramos ainda pecadores. E o apóstolo Paulo ele escreve sobre isso em capítulo 5, né? No capítulo 5 de Romanos, ele diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente ficar bom para dar o seu filho para morrer por nós, não. Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. E o que aconteceu quando Cristo morreu por nós? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias, e ele a removeu pregando-a na cruz. Glória a Deus. Então foi isso que Deus fez por nós. É essa história que Jesus está contando aqui. A história do rei que perdoa os seus devedores. O comentário histórico-cultural, né, do Craig Keener, ele traz uma observação interessante a respeito de como era a cultura naquela época. Eu vou ler aqui para vocês. O rei, ele diz assim nesse comentário: o rei havia obtido mais benefícios convencendo seu povo de sua benevolência do que se levasse o servo a leilão. Mas assim que começassem a circular os rumores sobre a atitude inclemente do servo perdoado, a imagem benevolente do rei seria maculada. O que ele está mostrando aqui? Que naquela época era benefício para o rei se ele convencesse o povo de que ele era benevolente. Ou seja, de que ele era bom, de que ele era generoso. Mas quando começasse a surgir rumores naquela época que o rei que perdoou aquele servo não está perdoando os seus conservos, a imagem do rei que seria manchada. Porque as pessoas iriam pensar, tá vendo? Se o rei não tivesse perdoado ele não estaria fazendo essa maldade com os outros. Entende que a forma como aquele servo recebeu o perdão, a forma como ele age com os seus conservos, com os seus iguais, reflete na maneira como as pessoas vão olhar para o rei?
Então você está entendendo onde eu quero chegar, né? Então o que nós precisamos entender é que o perdão do rei gera no perdoado uma responsabilidade também de perdoar. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perceberam? Assim como Deus perdoou, ou seja, da mesma forma que Deus fez com vocês em Cristo, vocês devem fazer uns com os outros. Colossenses 3:13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E é exatamente isso que é todo o ensinamento bíblico. O perdão, ele não é algo que nós vamos fazer ou dar para receber. Na verdade, o ensinamento bíblico, ele é: Deus já vos perdoou agora. Assim como Deus os perdoou, perdoem uns aos outros. Ou perdoem uns aos outros, assim como Deus os perdoou. Assim como vocês foram perdoados em Cristo Jesus. E é essa exortação que o rei está dando àquele servo. Olha no versículo 32 do capítulo 18 de Mateus, né? No texto que estávamos lendo. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Olha o que o rei diz para aquele servo. Cara, eu perdoei a sua dívida que era impagável. Se você tinha que trabalhar 100 anos para você conseguir pagar essa dívida. Mas eu fui e perdoei a sua dívida. Será que não devia fazer a mesma coisa com o seu conservo? E interessante é que na dívida do conservo, no versículo 28, a história de Jesus ele conta que aquele conservo devia apenas 100 denários, ou seja, era um valor infinitamente menor do que a dívida que foi paga. Olha a comparação que Jesus está fazendo aqui, uma dívida impagável, uma dívida que ninguém entende como que aquilo foi acumulado, essa dívida, ninguém entende como vai ser paga essa dívida, mas então a única possibilidade de quitação daquela dívida era o perdão daquele rei. E nós temos do outro lado aqui um valor de 100 denários. Uma dívida pagável, uma dívida pequena e uma dívida insignificante em relação a essa dívida. O que acontece? O rei perdoou essa. E agora por que você não consegue perdoar essa? Que é infinitamente menor do que a que você foi perdoado. E um dos ensinamentos aqui é também que, poxa, se alguém me feriu, se alguém me fez mal, legalmente eu tenho o direito de exigir que a pessoa pague aquilo que ela fez. Legalmente, eu tenho. Mas moralmente não, porque eu também fui perdoado, eu também feri alguém. É como se alguém fosse dar um conselho pra você que ela não pratica. Você viu isso? É como você fazer uma consulta com um médico que fuma e ainda é obeso. Você olha e fala: cara, eu não vou seguir a receita que esse cara faz. Nem ele segue. Quando alguém vem te dar um conselho que ele não pratica, você fala assim: cara, essa pessoa não tem moral pra falar comigo. Então a questão do perdão é assim: nós não temos moral pra não perdoar alguém, já que nós fomos perdoados. Entenderam? O problema está no interior. O problema está no coração. Porque aquele rei lança aquele servo nas trevas exteriores, né? Ou melhor, ele entregou aquele servo aos torturadores até que pagasse tudo que devia. E aí Jesus faz uma aplicação. No versículo 35, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então a ordem do perdão não é eu perdoo para Deus perdoar. Nós precisamos entender aquilo que é dito dentro do todo o seu contexto. É porque a gente vai com a nossa mente para as escrituras e aí a gente interpreta a partir do nosso contexto. E não a partir do que ele quis dizer. E o que a Bíblia nos ensina em todo o seu contexto é que a ordem do perdão não é eu perdoo para ser perdoado, mas é o rei perdoa e então eu perdoo. E aí no versículo 35, Jesus ele diz assim: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O problema está aqui, está no coração. Um coração não regenerado, um coração não transformado, ele não libera perdão, ou ele é seletivo no seu perdão. Ele perdoa quem é justo, ele perdoa quem faz o bem, ele perdoa aquela pessoa que... vou liberar perdão. Mas ele não é na mesma medida, na proporção do perdão que ele recebeu, como nós lemos lá em Romanos capítulo 5, que Deus perdoou nós quando nós ainda éramos pecadores. Então aqueles que nasceram de novo, que agora receberam um coração de carne, têm o Espírito Santo, eles liberam perdão. Porque o perdão, não se engane. Não é fácil como eu estou falando aqui, libera perdão. Não estou querendo falar isso. É uma guerra contra a nossa própria natureza. É um fruto do próprio Espírito Santo atuando em nós.
Se nós quisermos perdoar segundo apenas a nossa vontade e muitas vezes não contar com a ajuda da graça de Deus que nos conduz a isso, talvez vai ser impossível em alguns casos. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que se você quer perdoar, se você tem dificuldade de perdoar, Jesus está falando, olha para o perdão que você recebeu. Olha para a dívida que você adquiriu e que era impagável, mas o rei decidiu perdoar. Então, o maior professor, o maior exemplo de perdão foi aquele que nós recebemos. Nós não temos condição nenhuma de não perdoar alguém, porque nós recebemos um perdão de uma dívida impagável. E aqueles que receberam esse perdão e olham para esse perdão, nasceram de novo, eles são pertencentes do reino, esses vão liberar perdão. Então quando Jesus ele diz, olha, se vocês não perdoar, por que se vocês não perdoar? Porque vocês ainda não têm a consciência do perdão que vocês receberam. Vocês ainda não olharam para a dívida que foi paga de vocês. Ou seja, aquele que não perdoa, aquele que é duro de coração, muito provavelmente ele não nasceu de novo, é por isso que ele não vai ser perdoado. Aquele que não libera perdão, ele não tem o coração de Jesus. E é por isso que ele não vai ser perdoado. Não é que ele não liberou perdão, é porque o problema está no coração não transformado. Entende? O não perdoar apenas revela algo que está dentro, que está no coração. É por isso que Jesus encerra aquela parábola falando que se alguém não perdoar de coração o seu irmão, é algo interior, é um problema interior que é resolvido no novo nascimento, que é resolvido na regeneração, que é resolvido na nova criação, quando nós estamos em Cristo. Vocês conseguem entender? Isso se dá naquela mesma passagem de Jesus em Mateus 5, 7, onde ele diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. É no mesmo sentido. Nós já alcançamos misericórdia da parte de Deus. E na mesma medida, nós agimos com misericórdia com as outras pessoas, olhando para aquilo que nós recebemos. Entende? Então você tem dificuldade de perdoar? Olha para o perdão que você recebeu. Ou então você fala assim, pai, eu não vou perdoar. Não vou perdoar mesmo não, porque me feriu, não sei o quê. Mas para ser justo, Deus, eu também recuso o seu perdão. Eu não quero ser perdoado. Eu quero viver a minha vida agora condenado mesmo. Porque eu também não vou perdoar, não. Me lanço pro inferno mesmo, não tem problema. Mas o que vale agora é a minha opinião, o que eu tô sentindo. Entende? Então é isso. Agora a dúvida que muitas pessoas têm, poxa, se eu perdoar, eu tenho que continuar convivendo? Eu acredito que não, sendo bem sinceramente. Existem pessoas que realmente fazem mal pra gente no sentido da convivência. Mas o que você precisa fazer é liberar no seu coração. O que é o perdão? O perdão é o cancelamento da dívida. Aquela pessoa não te deve mais nada, ela está liberada. Quando você olhar, e isso não é fácil, cara, não é fácil. Você olhar para a pessoa muitas vezes e aquilo não gerar um sentimento de ira, um sentimento maligno dentro de nós, não é fácil. Por isso que eu falo, perdão é uma atitude de graça, gerada pelo Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito é o amor, e o amor também faz com que nós perdoemos uns aos outros. Então, não se esforce para perdoar, embora a decisão de perdoar seja sua e minha, mas conte com a graça de Deus. Eu digo, não se esforce no sentido, não ache que é uma obra sua. Conte com a graça de Deus, peça ao Espírito Santo que lhe ajude nesse processo. E se entregue a Ele. Não resista. E libera, cancela a dívida, deixa aí. Amém? Então, resumindo, tá com dificuldade de perdoar? Olha pro perdão que você recebeu. É isso que Jesus está fazendo aqui. Olha o que foi feito para você. Faça isso, perdoe como Deus em Cristo vos perdoou. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, te abençoado. Mande para mais alguém, ajuda a gente no compartilhamento. Comenta aí embaixo aí o que você achou, uma situação que você teve que liberar perdão. A gente vê muitas pessoas presas emocionalmente, presas na sua vida porque não libera perdão. Então, manda, compartilha esse vídeo, curte e tamo junto. Segue a gente nas redes sociais lá e até o próximo vídeo. Valeu!